a gente fala de amiloidose A-L, né? Então, na verdade, a amiloidose é um conjunto de doenças que, até explicando para o paciente, elas têm como uma produção de uma proteína amorfa que vai se depositando nos tecidos e levando à disfunção desses tecidos, né? Disfunção orgânica. Mas vamos falar então sobre a amiloidose A-L. Mas assim, a amiloidose, então, é uma doença difícil de diagnóstico, né? O paciente vai em múltiplos especialistas. O paciente não tem um marcador... até ele chegar nos marcadores clássicos demora, porque os sintomas são muito diversos. E é sobre isso que a gente queria falar. Então, assim, sim, a amiloidose tá dentro daqueles desafios diagnósticos, e por isso já foi um episódio do House, né? Não, e a apresentação clínica é muito heterogênea. variada. Realmente. E quando a gente até vai rever, né, olhar no retrovisor e fazer esses estudos de como o paciente se apresenta com amiloidose A-L, o principal sintoma, o sintoma mais comum é fadiga. E fadiga é muito inespecífico. E quando, para mim, pelo menos, a maneira mais clássica que eu me deparei com a amiloidose foi sempre síndrome nefrótica, né? Aquela síndrome edemigênica, insuficiência cardíaca, um paciente que chega passando por múltiplos especialistas, entre ele o gastro, por gastroparesia. O nefrologista é um grande médico, é um grande referenciador. Né? E quem faz diagnóstico. O cardiologista, principalmente com uma medicina um pouco mais armada. E aí eu queria ver contigo, como foi que esses pacientes, você vê mais amiloidose que eu, como é que esses pacientes se apresentaram? Os meus casos foram geralmente com síndrome nefrótica. E os seus? Então, assim, a amiloidose, ela pode comprometer todos os tecidos. Todos os tecidos podem ser comprometidos por amiloide. Vou falar os mais atípicos. Então, os mais atípicos que a gente teve foi, assim, paciente com diminuição, com hipoacusia, né? Ou seja, uma redução uma perda auditiva. E a gente biopsiou e ele tinha impregnação de amiloide no conduto auditivo. Meu Deus. Pacientes com rouquidão. E também, depois, biopsiando, tinha componente amiloide na corda vocal. Então, realmente, assim, pode ser muito heterogênea. E os clássicos, que são os dois tecidos mais comprometidos e que levam, inclusive, maior morbidade e mortalidade, é o rim e o coração. Eu esqueci de falar que tem um outro marcador clínico, além dessa síndrome edemigênica que eu falei, que é a macroglossia, né? Eu vi uma única vez, apesar de a gente falar muito, tá no livro, cai em questão de prova, mas ele não é tão clássico, não é tão fácil de ver, macroglossia, mas eu já tive um caso de macroglossia.